Beleza, Dudu. Você é natural de onde? São José dos Campos. Você foi criado em que região aqui da cidade? No Jardim Augusta ali. Jardim Augusta, Vila Bandeirante, Jardim Paulista. E como é que foi sua infância, sua adolescência aqui em São José? Nós éramos uma família grande, né? Quantos irmãos? Nós vivos 6, mas morava minha tia também, meu avô morava na minha casa. Minha mãe teve 10 partos, mas 6 sobreviveram. Meu pai era funcionário público no CTA. Começou lá como lenhador, veio de Paraibuna para poder, no final da década de 50, para derrubar os eucaliptos para formar o CTA, que era a Cocta, né? Na década de 50 ele chamava Cocta. Era lenhador. Depois o engenheiro Mourão, que era o engenheiro responsável pelo obra do CTA, achou que meu pai era um bom lenhador, cortava muito eucalipto, que negócio todo, convidou meu pai para fazer um curso de pedreiro. E meu pai trabalhou na construção do CTA. Naquela época não tinha concurso público, meu pai foi efetivado como funcionário federal. E ficou lá até morrer, não. Meu pai aposentou no CTA, mais de 38 anos de serviço, 40. E a minha mãe lavava roupa fora, né? A gente trabalhava desde pequeno, todos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos. Não tinha 8 anos, eu ia completar 8 anos. Engraxava no Jardim Paulista, aqui no centro da cidade. Moleque, depois eu fui engraxar sapato no Ita. Essa é a... E dava tempo de estudar ainda? Eu estudava no CTA porque meu pai, por ser funcionário federal, a escola era estadual, mas quem dirigia a escola no CTA na década de 60 eram os militares. Então a gente estava num colégio de estado administrado por militares. E lá eu fiquei, fiz o primário todinho. E naquela época de infância, garotinha ainda tal, qual era o sonho do Dudu? Como a gente trabalhava no meio de militar, né? Uma das coisas que passava na cabeça da gente era ser militar, porque você vivia dentro do CTA, né? Mas depois eu comecei a querer ser arquiteto e cheguei até a prestar um vestibular para arquitetura, passei, mas acabei não fazendo. Depois eu fui trabalhar já com 18 anos, fui trabalhar na Johnson e eu era encarregado de produção, com 19 anos. Eu tocava uma equipe dentro da Ético, que era dentro da Johnson. E lá eu comecei no controle de qualidade, comecei na produção, no controle de qualidade, depois assumi até essa parte. Como é que foi a sua adolescência, Dudu? Os amigos daquela época? Tem muita gente naquela época, quer dizer, na minha época de adolescente, tem uns pouquinho mais, o pessoal um pouquinho mais velho que eu, que era o Basto, o Pedro Bala, né? Que vivia ali, a família, o Pedro Bala, por exemplo, a avó do Pedro Bala morava na frente da minha casa. Então o Pedro Bala vivia na casa da avó dele, né? Que era no Jardim Paulista. Jardim Paulista. Não, Jardim Augusta. Jardim Augusta. A avó dele, ele morava no Jardim Paulista e a avó dele morava no Jardim Augusta. O avô do Pedro Bala era um carpinteiro enorme, tinha quase 2 metros de altura. Aliás, a avó do Pedro Bala morreu com 103 anos de idade. E a primeira caixa de engraxate que quem fez para mim foi o avô do Pedro Bala, que ele era carpinteiro. Como o sapé dele era muito grande, ele não usava, ele mesmo fazia as sandálias dele, ele só andava de sandalhão. Uma sandália que ele fazia de couro. E ele fez o molde da minha caixa de engraxate com o pé dele. Então a minha caixa de engraxate não parava de pé, só se eu sentado, porque ela ficava dando de cada. E aquilo o Pedro Bala guardou na memória dele, porque quando eu fui pegar minha caixa de engraxate, o Pedro Bala já era Pedro Bala bem mais velho que eu, viu o avô dele me entregando. E eu
Ali eu sempre ia ver o Pedro Bala jogar lá no Corinthians, a Jato, aquela turma de futebol, ali perto onde a rodoviária nova hoje. E ali criou uma amizade. O Pedro Bala, desde menino, gostava de mim. Eu ia na. O pai dele tinha um cinema lá no Jardim Paulista, que era o Cine Zezão, que a gente chamava de Cine Purgueiro, né? Só tinha Tarzan, aqueles filmes, né? Bem antigos. Mas eu entrava de graça por causa do Pedro Bala, entendeu? E o pai dele tinha sorveteria, quando o Pedro Bala me dava um sorvete. Então o Pedro Bala, eu mantive essa amizade com o Pedro Bala até a morte, até a morte dele. Sempre uma lembrança muito. O Basto, a diferença do Basto é menor. O Pedro Bala devia ser uns 9, 10 anos mais velho que eu, o Basto uns 4 ou 5. E o Basto também foi dessa geração, desde garotada, né? Como é que era a juventude na tua época em relação à juventude de hoje, Dudu? Nós não tínhamos informação, né? Eu sou da época que o Jardim Augusta tinha lamparina, não tinha energia elétrica no Jardim Paulista. Quem colocou os primeiros postes no Jardim Augusta foi na época que o Veloso era prefeito. A água era de poço. A gente tinha um poço no fundo da nossa casa, tirava água de poço, criava galinha, criava tudo, né? Esse terreno ali criava porco, galinha, tinha sempre, toda a casa tinha uma hortinha, né? Porque a vida era muito difícil. E todos nós trabalhávamos. Depois de uma certa, uns 14, 15 anos de idade, a gente já era mais independente, né? Eu me lembro que eu com 16 anos de idade, eu tinha meu próprio salário, tinha minha vida, eu já tinha uma vida independente da minha família, assim, financeiramente falando. E isso eu acho que vem da educação da minha mãe, do meu pai, mais da minha mãe. Minha mãe era uma mãe muito rígida, né? Minha mãe não deixava filho. Eu, por exemplo, acordo 5 horas da manhã por causa da minha mãe. Porque a minha mãe não deixava ninguém ficar dormindo por 6 horas. Já tocava todo mundo fora da cama. Então, isso foi da minha infância que nunca mais esqueci. Eu, por exemplo, 6 horas estou de pé. Quer faça chuva, faça sol, tendo lá para hoje fazer, eu não tenho. 6 horas estou de pé. Entendi. Você falou que estudou arquitetura e tal. Por que você mudou e optou pela área de direito? Na verdade, eu terminei o colegial, não sabia o que ia fazer. Não tinha assim uma. Eu não me lembro na minha vida inteira que um dia meu pai olhou meu caderno, a minha mãe. Não tinha esse tipo de preocupação. A gente estudava, meu pai não tinha que ficar sofrendo, eu tenho que estudar. Esse problema é seu, se vira. E sempre foi assim. Isso tudo eu devo para algumas pessoas. Eu trabalhei no CTA com um engenheiro durante 10 anos. E esse engenheiro, que se formou no ITA, já faleceu inclusive, que era o professor Miguel Fernandes Gonzalez, quando eu fui trabalhar no CTA, depois eu fui ser office boy no CASD, que tinha um centro de lojas lá dentro do próprio ITA. E esse cara me ajudou muito, assim, esse Miguel, ele me começou a dar livro para eu ler, a me instruir. Esse início eu devo a ele. Depois, já com 18 anos, 19, eu conheci o professor Augusto da Mata. Aí foi uma outra pessoa que me ajudou muito na vida. A Faculdade de Direito, uma das influências, é o professor Augusto da Mata. E depois eu conheci o Bevilacqua, né, que é uma outra influência. São 3 pessoas que eu devo muito. E é o meu pai. Se eu separar, eu tive 4 pais aí. O Miguel no CTA lá na minha. Ele era um gênio. Ele se formou no ITA com 21 anos de idade. Foi professor do ITA com 23. PhD aos 25. Um gênio.
um homem assim que sabia tudo. É uma cabeça privilegiada. E eu conheci ele, ele estava no terceiro ano. Estava com 19 anos. E eu tinha 12 para 13. E surgiu uma amizade, ele ficou durante 10 anos essa amizade. Mas ela precisou depois também, mas de trabalho junto. Né? Mesmo eu indo para trabalhar na Johnson e tal, eu continuei a amizade com ele. Foi uma referência na sua vida. Foi a referência, um cara que foi muito importante. Depois o Augusto da Mata, o Bevilacqua. Depois o Bevilacqua. Acho que foi. Tá. Você disse que trabalhou na Johnson com 18 anos e tal. Quando é que, estudando direito, quando é que pintou em você essa veia política? Quando é que você começou a se interessar por isso? Tudo foi o Augusto da Mata aí. Já é o Augusto da Mata. O Augusto da Mata tinha trabalhado pro Robson, pro Perino Rossi, o Rubens Savastano, o Bevilacqua. O Augusto era uma salada. O Augusto, ele tinha sido preso em 1970, um pouquinho antes da Copa. Eu já conhecia, eu morava perto do Augusto da Mata, ali na Vila Bandeirante. Conheci o Cacau, os filhos do Augusto da Mata eram o Cacau, o Luiz Augusto, a Norma, a Olga. E ali aconteceu uma tragédia em 68, final de 68, que o Augusto da Mata estava sendo procurado pela ditadura militar. E a mãe do Cacau já tinha sofrido apanhado algumas vezes já da Polícia do Exército. E um dia, a gente vindo da escola, tinha um monte de carro parado na frente da casa do Cacau, e a minha casa era umas 5, 6 casas para frente, e nós fomos ver o que estava acontecendo. A mãe do Cacau tinha cometido suicídio, tacado fogo no corpo. E aquela coisa me marcou muito. Eu vi aquela cena de... Ela não tinha morrido ainda, foi um negócio trágico, o Cacau chorando muito. E eu não entendia por que ela tinha suicidado. Depois ela pensava, não, é que ela já apanhou muito do exército, aquele negócio todo, é tortura, ela já não... Quando chegou em 70, o Augusto preso novamente. O Augusto foi preso, foi pro Raul Soares, final de 68. Depois desse episódio, ele foi torturado, tal, aquele negócio todo. Depois vem 72, o garoto. Em 76 eu começo. Em 74 eu fiz alguma coisa de campanha, mas muito pouco. Em 76 eu começo na juventude do MDB. É quando eu passo a conhecer mesmo o Bevilacqua. Mais profundamente e tal. E foi uma sintonia muito boa. O MDB naquela época tinha 2 grupos, né? Era dividido o grupo do Robson e o grupo do Bevilacqua. E eu, como uma brincadeira, tá, um dia nós estamos na Câmara, o Bevilacqua chega e fala assim, que grupo que você tá? Eu falei, estou no seu grupo. E eu trabalhava na Junta nessa época. Eu falei, então a partir de hoje nós estamos juntos aqui. E o Augusto e o Cacau escolheram o grupo do Robson. Mas não foi assim, tudo uma conversa bem desinteressada, eu acho, muito mais no tom de brincadeira do que outra coisa. Aí quando vem em 1977, o Bevilacqua me convida para trabalhar com ele. Nós vamos lá para o escritório dele ali na Vilaça. Eu vou ser estagiário do Joaquim ali, trabalhando. O Bevilacqua era deputado federal. E ali o Bevilacqua fala o seguinte, olha, nós vamos começar aqui a trajetória para candidatura a prefeito. Ninguém falava na época em candidatura a prefeito nem nada. Para mim foi um susto, porque eu falei, nossa, prefeito. Mas como é que vai ser esse negócio? Nem prefeito nomeado. Como é que vai tirar isso, aquele negócio todo? Mas já havia um projeto do Robson que tinha sido votado na Assembleia Legislativa, que o prefeito, o governador, não lembro agora que é, o governador é um careca, tá? E sancionou
no final de 76 e ia vigorar a partir de 78 as eleições municipais. Foi ali que comecei. Aí o Joaquim começou a me envolver. Era um tipo de um professor para mim mesmo, entendeu? E ali comecei, trabalhar no escritório dele, atender a população. Eu tinha o quê? Acho que 21 anos de idade. Você atender a população. Aí o Joaquim era deputado e tinha muita gente pobre que ia procurar o Joaquim, principalmente da periferia mesmo. É filho que estava preso, eu comecei a fazer esse atendimento. O Correia, que era advogado sócio, o Joaquim cuidava da parte processual. Eu fazia primeiro ano de direito e fazia essa parte do atendimento para o Joaquim ali. Até chegar a campanha de 78, né? Aí nós começamos em 78, a campanha, aquela época começava em março. Março começamos a campanha. E eu não esqueço até hoje que a campanha do Joaquim era o seguinte. O MDB era um partido muito forte. Então começou a campanha o seguinte. O MDB rodamos no mimeógrafo elétrico, que era uma potência na época, né? Alta tecnologia. Alta tecnologia. Um papel assim, Joaquim Bevilacqua e um PMDB grandão. Joaquim Bevilacqua pequeno, PMDB grandão. O Joaquim começou a participar de rádio, aquele negócio todo, a gente só tinha isso. Aí quando a coisa começou a dar uma esquentada, nós fomos diminuindo o tamanho do MDB e fomos aumentando. Aí tiramos o Joaquim e deixamos só o Bevilacqua. No final da campanha era Bevilacqua imenso e o MDB desse tamanho, porque o Bevilacqua ficou maior do que o MDB na cidade. Isso é uma história real que aconteceu. Nós tínhamos 3 candidatos a prefeito, era o Robson, o Coimbra e o Bevilacqua. Depois na composição ficou o Coimbra, deputado federal, o Robson estadual e o Bevilacqua. E São José foi a única cidade do país que teve eleição para prefeito. O resto foi para deputado federal, estadual, né? Não tinha governador na época, não tinha se liberado ainda. E ali começou a minha trajetória política com o Joaquim. E nesses 40 anos de vida pública, muitas decepções, muitas alegrias, podia contar algumas decepções que você teve? Eu gosto de falar da parte das alegrias, né? O Bevilacqua foi um grande professor na política, o professor Augusto da Mata também. Deputar o Bevilacqua, tudo que eu aprendi esse entendimento do que é a população, o que é a necessidade, né? Você servir as pessoas realmente e não ser servido por elas. Fui secretário do governo do município, fui chefe de gabinete, trabalhei na assessoria jurídica, a prefeitura trabalhei em quase todos os setores do primeiro governo do Bevilacqua. Depois fui secretário de governo no segundo. A prefeitura foi uma grande experiência para mim. Depois fui para a Câmara, fiquei mais de 20 anos na Câmara, que é outra grande experiência. E lá eu vim trabalhar com o Jorley, também foi uma pessoa que acrescentou muito para mim. O Jorley, nós trabalhamos junto na prefeitura de 78 a 82, mas não tínhamos contato. Eu era mais ligado ao grupo. O Jorley era mais ligado ao grupo do Coimbra, né? Não havia uma vinculação, a gente se conhecia, mas não tinha vinculação. Nem eu, nem ele, nem o Pedro. Uma coisa mais próxima, né? Não tinha. E fomos ter já na Câmara Municipal. Lá nós criamos um relacionamento mais pessoal. Decepção, acho que eu também devo ter decepcionado muita gente aí. Mas eu acho que o resultado é mais positivo, né? Se colocar na balança, tudo que eu aprendi, tudo que eu
Depois me formei em advogado, fiz vários cursos na área da política, na área do marketing político, eu sempre gostei de coordenar campanha. Então eu prefiro assim deixar a parte triste para trás. Entendeu? Agora, na sua vida pessoal, Dudu, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, eu sou casado há 38 anos, tenho 2 filhos, 5 netos e tenho uma família maravilhosa, mulher, filhos. Você conheceu sua esposa, você era estudante ou não? Eu era estudante, É. E namorou quanto tempo com ela? uns 4, 5 anos mais ou menos. Nós dois, eu entrei na faculdade de Direito, quando eu estava no terceiro ano, a Dora entrou na faculdade também. E nós casamos, eu estava na faculdade ainda, em 79. Mas eu também já trabalhava aqui na prefeitura. Veio lá que tinha ganhado a eleição em 78, nós já estávamos na prefeitura aqui. Então aquela euforia, o prefeito da cidade, você assessorando como chefe de gabinete, aquela coisa toda. Né? Como é que foi o momento que a sua esposa chegou em você e falou assim, Dudu, você vai ser pai? Foi um momento muito gostoso. Eu era garoto e tudo, tinha 23 anos quando a Dora ficou grávida. 23 anos para 24. Mas meus filhos foram uma bênção de Deus, sempre falo isso, meus netos. A minha família é uma bênção de Deus. Eu creio nisso profundamente. Na família. Você falou dos seus pais, qual é os nomes dos seus pais? O nome do teu pai e da tua mãe? Benedito e Maria. Tá. Sua esposa Dora. Dora. Os filhos? É o Carlos Eduardo e a Ana Paula. Aí neto eu tenho o Pedro, a Manuela, o Luca, a Giovana e a Olívia. A sua religião qual que é? Hoje eu sou da Congregação Cristã do Brasil. E o seu hobby? Tirando a política de lado, o que você gosta de fazer nos seus momentos de tranquilidade? Eu gosto de cozinhar. É? Pelo tamanho da criança, você vê que... Mas cozinha mesmo ou frita ovo, Dudu? Não, eu sou um bom cozinheiro mesmo. Eu me considero, né? As pessoas que comem não reclamam, entendeu? E o teu clube do coração qual que é? Palmeiras. Conta pra gente aí uma viagem inesquecível sua. Uma viagem inesquecível. Foz do Iguaçu, porque quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu vi as cataratas pela televisão. Mas quando eu vi as cataratas assim, ao vivo e a cor direto, foi uma cena Impressionante. impressionante. E eu fui numa época que estava na época ainda das águas, né? Tinha chovido bastante, então ali estava uma... Então eu fiz aquele passeio de helicóptero, quer dizer, aquela imagem de ver aquela quantidade de água caindo, foi uma coisa que me impressionou muito. Você tem algum lugar, algum país do mundo que você gostaria de conhecer? Tenho. Portugal, Itália, são 2 lugares que eu gostaria de conhecer. Você tem algum ídolo? Jesus Cristo. Agora, você citou aí algumas pessoas, se você quiser repetir ou acrescentar mais algumas pessoas marcantes na tua vida. O Miguel, que eu falei para o seu professor Miguel, o professor Augusto da Mata, o Bevilacqua e meu pai. Essas 4 pessoas foram muito marcantes na minha vida. Se você tivesse que fazer a opção de morar numa outra cidade, qual seria? Se eu tivesse... A minha mulher fala que eu nunca vou conseguir isso, mas eu gostaria de uma cidade pequenininha. Eu gosto muito de São Luís de Paraitinga, eu gosto de Monteiro Lobato, eu gosto de São Francisco, eu gosto de lugar pequeno. A minha mulher, acho que uma semana depois eu venho embora, mas quando eu vou para esses lugares eu me sinto muito bem. Eu gosto de roça.
Se tivesse que trilhar todos os caminhos, você trilharia tudo de novo ou mudaria algumas coisas? Ah, talvez eu mudaria algumas coisas, sim. Eu cuidaria mais dos meus. Se eu tivesse que voltar, eu cuidaria mais dos meus filhos, que eu tive pouco tempo com eles. Hoje eu tenho meus netos, mas eu convivi pouco com meus filhos. É a única coisa que eu acho que eu me arrependo um pouco. Então, para fechar agora, uma grande saudade.